O PG, ele deve ser de 1 hora. Passou disso, tem algum problema. Então, o PG, ele precisa ser 1 hora. Algum pouquinho mais, comunhão e assim por diante. Efésios capítulo 1, verso 1, diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. A vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais das regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, o qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele também fomos escolhidos, tendo sido predestinados, conforme o plano dele, que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiros esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Amém? Nós vivemos num tempo, irmãos, infelizmente, de uma crise de identidade. Eu estava hoje almoçando na casa de um pessoal, e eu brinquei com o pessoal, falei assim, porque estava falando sobre a pessoa, às vezes ela tem o corpo de gordo, mas tem uma mente de magro, né? Então eu estava falando que eu acho que eu tenho esse conflito, né, de genealogia não, não é genética não, é que usam muito aí, que o pessoal fala assim, eu estou num corpo de fulano, mas eu tenho uma cabeça de... Me ajuda aí, gente. Hã? É de gênero, não é de gênero, né? Mas tipo assim, eu estava brincando com eles falando o seguinte, falei assim, ó, eu tenho, né, assim um corpo de gordo, mas eu tenho uma mente de magro, então é um conflito, né? Eu gostaria de ser magro, mas eu não consigo, mas tem essa coisa, e brincando com o pessoal, porque tem gente hoje que diz assim, não, eu estou num corpo de homem, mas eu sou mulher, eu estou num corpo de pobre, mas eu sou rico, e por aí entra essa ideologia, esse pensamento que diz que isso não é o que você está vivendo ali, né? É uma outra realidade. E a questão é que nós vivemos numa sociedade hoje que ela vive numa verdadeira crise. Crise nas famílias, crise na criação dos filhos, crise nas igrejas. Pastor Paulo postou um vídeo hoje no grupo da igreja falando sobre como que pessoas, como pastores, têm que quase implorar para as pessoas virem para a igreja. Tem que fazer congresso, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo para as pessoas virem à igreja, porque as pessoas não estão querendo ir à igreja. Mas por quê? Crise de identidade. Porque não sabem quem são, muitas vezes. Não sabem quem é o dono da igreja. Por que nós estamos na igreja? Então nós vivemos hoje nessa crise existencial, muitas vezes até, de pensar realmente, será se eu nasci para ser filho de Deus? Como eu disse, tem muita gente por aí que ele simplesmente abandona a vida ou desiste de viver porque ele não se encontra, ele não consegue se localizar, ele não consegue entender o fator, o porquê dele existir. E aí, irmão, nós precisamos realmente, diante de tantos conflitos, de tantas coisas que lançam diante de nós, de tantos questionamentos que são colocados diante de nós, nós precisamos ter convicção, nós precisamos ter uma identidade bem resolvida,
daquilo que nós somos em Deus, daquilo que nós somos como pessoas, daquilo que nós somos como seres humanos, daquilo que como somos como cristãos. Porque hoje, irmãos, muitas pessoas chegam e falam assim: você tem certeza que Deus existe? Se Deus existe, por que o camarada lá que está aprontando, ele está prosperando, e você que está aí na igreja todo domingo, que não faz isso, não faz aquilo outro, está aí nessa pindaíba, na cabeça de muitas pessoas. Para quê? Para gerar uma crise, gerar um conflito. Quantos de nós aqui nunca chegamos ao momento e falamos assim: rapaz, eu estou ali salvando, servindo a Deus e tal, e parece que as coisas não acontecem para mim, como se houvesse uma obrigação de Deus te prosperar financeiramente, porque para a sua cabeça, prosperidade é só se você tiver dinheiro. E, na verdade, muitos de nós não entendemos a história da nossa fé. Se for falar sobre luta, irmãos, teve alguém que sofreu mais luta do que o apóstolo Paulo? Que apanhou mais por causa da fé do que o apóstolo Paulo? E o nosso Senhor Jesus Cristo, tanto que ele foi injustiçado por ele se colocar no nosso lugar. Não era ele para estar na cruz, mas ele se fez pecado e maldição por nós na cruz. Então eu quero realmente convidar você a nós olharmos nas Escrituras e estabelecer no nosso coração uma identidade bem resolvida, uma identidade bem construída. E eu quero usar como base Efésios capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 10, o que Paulo está falando. Porque se você estudar, eu já falei isso aqui na escola bíblica discipuladora, Efésios é o livro, ou é a epístola, né, que Paulo escreveu sobre batalha espiritual. Paulo queria falar sobre batalha espiritual dentro de um contexto que ele estava vivendo ali, daquela região onde havia muita idolatria, onde havia muita bruxaria, onde havia uma perseguição grande sobre o cristianismo. E Paulo, ele escreveu para os Éfesos, e escreveu sobre batalha espiritual, trazendo cada pessoa para entender que o dia que chegar o dia mau, você não pode estar despreparado, você tem que estar bem preparado. Eu estava olhando o trabalho que o Messias e a Liana fez. Eles fizeram uma produção top para ir para Fortaleza. Eu sei que eles fizeram um uniforme, eu sei que eles passaram várias semanas se preparando, eu sei que eles arrumaram, organizaram, eles tiveram todo o acompanhamento, arrumou uma equipe para estar junto com eles ali, fazendo todo esse processo. E eu falei assim: gente, olha o tanto que eles estão assim, primeiro mundo, uniformizados e tal, sabe? Não é aquela coisa de gente que fala assim: ai, nós somos lá do interior do Tocantins, né? E nós vamos aqui agir como nossos coitadinhos, ai, tadinho de nós. Não, eles chegaram com a postura, com alguém lá filmando tal, e fazendo a produção, e eles preparando e incentivando, porque eles sabem quem eles são em Deus. Eles sabem a missão deles, a vocação deles, porque que Deus os colocou para cuidar das crianças e de adultos lá no Pugmil. Eles sabem quem eles são. E aí eu quero perguntar para você: quem é você em Deus? Qual é a sua identidade espiritual? Você realmente se considera um filho de Deus? Você realmente se porta como um filho de Deus? Você pensa como um filho de Deus? Então é nisso que nós queremos conversar nessa noite. Irineu, um dos pais da igreja, ele escreveu o seguinte: ele se tornou o que somos para que nós pudéssemos ser aquilo que ele é. Eu vou repetir. Um dos pais da igreja primitiva, Irineu de Lyon, escreveu o seguinte: ele se tornou o que somos para que nós pudéssemos ser aquilo que ele é. Sua identidade profunda gera raízes. Uma identidade profunda vai gerar raiz. E essa raiz, ela precisa estar bem profunda. Ela precisa realmente estabelecer, entender. Então nós tivemos aqui o máximo. O máximo, ele é uma folha em branco. Já não é mais, porque quando ele foi gerado no útero, palavras foram ministradas sobre a vida dele. Ele foi ministrado.
E conforme nesses 9 meses de vida que ele estava ali no útero da Lidiane, os pais estavam ministrando algo. Havia uma palavra, havia um profético, e eles estavam ali. E nessa construção que a Lidiane e o Átila têm como pais, essa missão, eles têm essa função de simplesmente dizer para Máximo, você não está sozinho. Você tem pai, você tem mãe. Você não é obra do acaso. Você tem um Pai celestial. Você veio desse Pai celestial. Esse Pai celestial nos confiou a você. Você foi confiado a nós. E um dia você vai voltar para esse Pai celestial. E quando você voltar, você vai voltar aprovado por esse Pai celestial. Aleluia! Então é uma construção. Por que eu estou dizendo isso? Porque um dia, preste atenção, um dia o Filho de Deus veio a este mundo, se fez carne, habitou entre nós, 100% homem. E quando ele estava aqui, o Pai chegou para ele naquele momento que ele estaria iniciando o seu ministério como um Messias. O Pai olhou para ele, ele estava ali e disse assim: este é meu Filho amado, em quem eu tenho muito prazer. O que Deus Pai estava fazendo com Deus Filho? Estabelecendo a sua identidade, dizendo para ele assim: ó, você cresceu ouvindo na cultura judaica, naquilo que José não era o seu pai, que você era um filho bastardo, que você era fruto de prostituição. Você cresceu ouvindo piadinha, porque foi isso que foi com Jesus. Porque disseram que Maria, ela realmente não, ela casou ali nos arranjos com Jesus, ou com José, para poder ocultar. E ele ouvia muito isso. Só que o Pai Celestial chegou para Jesus, ali, Jesus, no batismo: este é meu Filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Então eu quero falar para você ter uma identidade bem resolvida, alguns princípios no texto de Efésios, para que você saia daqui dizendo assim: eu não sou filho de chocadeira, eu não sou filho do diabo, eu não sou filho do acaso. Eu tenho um pai, eu tenho uma identidade, eu sei quem eu sou. Você pode dizer: eu sei quem eu sou? Então eu vou te perguntar: quem é você? Porque muitas vezes, irmãos, nós somos indagados e nós não sabemos responder. Ou às vezes ficamos assim: não, eu não quero me parecer assim, né? Não, eu sou o cocô do cavalo do jumento. E muitas vezes a nossa, o cocô do cavalo que carregava, da jumentinha que carregava Jesus. Eu sou esse cocô. Muitas vezes, irmãos, nós nos depreciamos. E até por uma falsa humildade. E a gente vai se colocando nessa postura. Então, o primeiro princípio que eu quero colocar para você estabelecer a sua identidade pessoal. Primeiro, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas, diga comigo, todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Primeiro princípio, olhe para cá. Você é abençoado. Irmão, se alguém diz que você é um amaldiçoado, que você tem um karma, que você veio nessa terra para sofrer, isso não é verdade. Porque a verdade de Deus para você é que você é abençoado. Talvez lá atrás, ainda quando você não conhecia Jesus, você vivia debaixo da maldição, da condenação, do juízo. Mas quando você veio para Cristo Jesus, você o recebeu e realmente você nasceu de novo. Aquilo que era maldição, Deus disse assim, ó, foi anulada a maldição, foi pago a dívida e agora você é abençoado. Romanos 8:37 diz assim: mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Então, primeiro princípio que eu quero que você estabeleça no seu coração, se você estiver anotando, coloque isso aí: você é abençoado. Você não é amaldiçoado. Você é abençoado, irmãos.
A Bíblia diz que onde pisar a planta do seu pé, ali o Senhor dá por herança. Onde colocar a sua mão, o trabalho das suas mãos, vai prosperar. E aí o mundo vem e fala assim, não, porque você é um coitadinho, você é um miserável, Irmãos, isso não é uma mensagem coachiana. Isso é a palavra de Deus que diz que você é abençoado. Agora nós precisamos ter postura de filho abençoado. Porque às vezes Deus já liberou, às vezes não, Deus já liberou a palavra, mas eu quero viver debaixo da maldição. Aí não é questão de Deus. Opa! Deus já liberou a palavra para você ser abençoado, mas você quer viver debaixo da maldição? Vai para o pastor, o que é viver debaixo da maldição? Você está vivendo uma vida sexual fora do casamento? Está vivendo debaixo de maldição. Você está vivendo uma vida mentirosa? Você escolheu viver debaixo de maldição. Você tem prazer aí na pornografia? Está vivendo debaixo da maldição. Deus não tem isso para você, Deus não quer isso para você, mas você escolheu isso, então aí fica difícil. Como que fica esse negócio? Como é que fica? Arrependa-se e volte para o seu lugar em Deus. Porque a questão toda é essa, irmãos. O que é a ceia do Senhor? A ceia do Senhor não é para condenar. A ceia do Senhor é uma luz que mostra assim, arrependa-se e volta para o seu lugar, para a mesa. A ceia é um lugar de comunhão, de relacionamento, de arrependimento, de reconstrução. É como o evangelho, irmãos. Se tem um lugar que realmente Deus dá novas oportunidades, que Deus dá novos começos, se chama Igreja do Senhor Jesus. E por isso que é um lugar de gente diferente, irmãos. Aqui tem gente de todo tipo, a começar pelo pastor, de todo tipo, irmãos. Mas Deus nos ama, e Ele escolheu abençoar. Não porque eu mereço ser abençoado, a Lohane não. Em Deus não tem isso. Em Deus Ele disse assim, na palavra dele, para ser inquestionável: você é abençoada em Cristo Jesus. Ele já te abençoou. Ele já te abençoou. Agora, eu vou tomar posse disso? Ou vou ficar ainda assim, não sei, será se é verdade? Eu acho que isso é só lá para os tempos antigos. Eu acho que isso é lá para a igreja primitiva. Irmãos, a palavra de Deus, ela será sempre fiel e verdadeira. Pode passar céus e terra, mas a palavra de Deus permanecerá para sempre. Então a palavra de Deus, ela diz para você, para mim, para nós que estamos aqui, para quem está pela televisão: você é abençoado. Não aceite que na maldição se estabeleça na sua casa. Tenha uma postura de um filho abençoado. O que é a postura de um filho abençoado? Quando eu falo filho, filho de Deus, chega ali e fala assim, a maldição para fora, aqui dentro a bênção de Deus. Irmãos, Jesus falou algo sobre João Batista, falou assim, até então o reino de Deus, ele é conquistado por batalha, por força, por braço. Ele não está falando de salvação, ele está falando de você estabelecer no reino de Deus o seu lugar. Salvação é pela graça de Deus. Quem está me entendendo? Salvação é pela graça de Deus. Por mais que você tente e dê cambalhota, você não é merecedor da salvação. Ele escolheu salvar você em Cristo Jesus. Você aceita ou você rejeita. Agora, avançar, crescer, conquistar, lutar, irmãos, dá trabalho. Porque você vai ver uma sociedade dizendo para você: você não presta, você não dá conta, você não vai conseguir, desiste, isso não é para você, isso é para outro. Porque você nasceu na família errada, porque você está na cidade errada. Irmãos, o melhor lugar para você estar é no centro da vontade de Deus. O melhor lugar para você estar é no centro da vontade de Deus. Você pode estar num grande centro, se você estiver fora da vontade de Deus, você está no sal. Mas você pode estar num lugar lá na roça, só você e Deus, você está no céu. Alguém diga amém. Segundo princípio, para você realmente entender, versículo 4: porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. Então, o segundo princípio para estabelecer a minha identidade bem firmada em Cristo: você é chamado. Irmãos, você é chamado. João 15:16, que vão colocar no telão, diz assim: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto,
e vosso fruto permaneça, a fim que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Jeremias 1:5 diz assim: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Meu irmão, olha para cá. Não é por boniteza, não é pela sua cor, não é pela sua família, não é pelo que você sabe, não é pela tua teologia, não é pelos cursos que você tem, pelos seus doutorados. Ele escolheu você como filho de Deus, Ele chamou você. Sabe, meu irmão, Ele realmente olhou para você e falou assim: você tem um chamado, eu escolho você. Para quê, irmãos? Para dar fruto, para adorar a Deus, para glorificá-lo, para dizer assim: eu não sou qualquer um. Quantos bilhões de pessoas nós temos no mundo hoje? Alguém bem inteligente fala aí para mim. Ó, pegaram. Em torno de 8 bilhões de pessoas. Então, no meio de 8 bilhões de pessoas, e Deus conhece cada um pelo nome, conhece cada cabelo da cabeça de cada um. Antes de sair uma palavra da boca de cada um, Ele já sabe. É só Deus, irmãos, que é esse negócio. É só Deus que pode isso. Não é qualquer Deus, não é Deus feito da mão humana. Não é o Deus da religião, não é o Deus da filosofia, é somente o Deus criador de tudo. Então, entre esses 8 bilhões de pessoas, Deus olhou e falou assim: eu vou te chamar. Eu escolhi você, vou te chamar. Uma pessoa que para a sociedade não tem, mas eu escolho chamar você. Por isso que quando questionaram um dos discípulos, falou assim: ó, vocês não verem que Deus não chamou aqui os grandões da terra para levar o evangelho? Deus chamou os simples. Porque quem se acha, irmãos, Deus não precisa achar não, Ele já te achou. Ele já se acha, para que Deus vai achá-lo? Ele já se acha. Por isso, irmãos, que eu quero que você entenda uma coisa: você é chamado. Agora, qual é o seu chamado? Talvez é diferente do meu, mas juntos nós vamos estabelecer o reino de Deus nessa terra. Juntos nós vamos fazer toda a diferença nessa terra. Irmãos, um irmão nosso estava aqui há poucos meses atrás, escondidinho, atrás das ovelhas malhadas, ali ralando, tal, isso e aquilo e coisa e tal. E aí, numa situação, num de repente Deus levanta alguém e fala assim: ó, você não vai ficar mais aqui, você vai para São Paulo, e lá em São Paulo, você vai viver o que eu tenho para a sua vida. Deus pega o Abilênio daqui, filho daqui, com tantas limitações que todos nós temos, e fala assim: vou te colocar num lugar, que tem gente, irmãos, que larga tudo. Eu e Íria vimos, a pessoa largou tudo no sul, os filhos pequenos, e fica lá morando, para o filho se tornar atleta de alta performance, gastando, pagando. Aí Deus pega alguém: escolhi você, escolhi, chamei. Para quê? Para ser um atleta de Cristo. Eu acho que você não está entendendo. Irmãos, por que Deus está levantando tantos homens e mulheres na nossa igreja? Para que Deus está separando tantas pessoas e colocando em destaque? Por quê, irmãos? Porque tem um chamado. E é um chamado, não é para falar assim: nós somos os melhores, nós somos os bons. Não, irmãos, se for por aí, Deus abate o orgulhoso, Deus abate o altivo. É porque nós temos uma missão. Qual a missão? Qual é a missão, irmãos? Ganhar vidas para o reino de Deus. Usar nossas habilidades, usar os nossos dons. Foi Deus que te deu. Meu irmão, se seu dom é ganhar dinheiro, ganhe muito dinheiro. Ninguém vai dizer amém. Porque quando a gente fala em dinheiro, a gente tem problema, irmãos. Qual o seu problema em ter dinheiro? Porque se você foi chamado para Deus para ganhar dinheiro, irmão, não tenha problema em ganhar dinheiro e use bem o dinheiro. Só que tem uma coisa: seja fiel. Exercite a mordomia. Saiba que é um propósito. Você olha aí, o Bill Gates não tem princípios, não é cristão e tal, e tal, tal. Ele chega em um determinado momento e fala assim: não, já ganhei dinheiro demais. Aí doa tudo e vai começar de novo.
doa tudo e começa de novo. Porque o cara recebeu um dom de ganhar dinheiro. Com um propósito. Eu não estou falando de fé, usando Bill Gates. Eu estou falando de propósito, de chamado. Qual é o seu chamado? Terceiro, versículo 5, parte A. Em amor nos predestinou, diga comigo, predestinou. Para sermos adotados como filhos. Então, o próximo princípio para você compreender bem a sua identidade. Olhe para cá. Você é filho de Deus. Não era, mas a partir de Jesus, você se tornou. João 1, 11, 13. Coloca aí para mim, ô Marcos, por favor. Diz assim. João 1 é 1. Aí é 11. O 11 vai falar sobre Lázaro. João 1 diz assim, versículo 13. Veio para o que era seu. Mas, versículo 11 a 13. Veio para o seu, mas os seus não receberam. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, dei-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem da vontade da carne, nem pela vontade de homem algum, mas nasceram de Deus. Então, meu irmão, você não é filho do diabo, você é filho de Deus. E a Bíblia diz lá em 1 João que quem é filho de Deus, o diabo não toca. Quem é filho de Deus não tem medo de obra de macumbaria, não tem medo de olho gordo, não tem medo, sabe, disso, daquilo, coisa e tal. Ele é filho de Deus. E o seu pai te protege. O seu pai, ele olha para você e fala assim: é meu filho amado. Qual é a crise nossa, principalmente como o Brasil? Que nós somos uma nação de órfãos, onde os pais aprontam na vida, pais masculinos, aprontam na vida, deixam as famílias, e aí os filhos crescem sem pai. E aí cresce o sentimento de orfandade. E aí não conseguem olhar para Deus e falar assim: será se Deus é meu pai mesmo? Meu pai biológico me abandonou, ou será se Deus vai me abandonar? Ainda que a sua mãe te abandone, ainda que o seu pai te abandone, ainda que todos te abandonem, jamais o teu Deus te abandonará, segundo as Escrituras. Meu irmão, tenha isso no seu coração. Jamais Deus vai te abandonar, jamais Deus vai te deixar, porque Deus é diferente dos seres humanos. Deus é Pai verdadeiro, e como Pai verdadeiro, Ele acredita em você. Ele fez você com tudo que era necessário para você ter uma vida plena. Aleluia! Então, coloca a mão no peito assim e diz assim: eu sou filho. Eu não sou filho de qualquer um. Eu sou filho de Deus. Aleluia, aleluia. Eu lembro que essa semana eu e a Ira estávamos conversando, e ela estava em um determinado lugar, e ela falou assim que Deus, por muito tempo, antes de nós começarmos as casas, Deus falava com ela, chamando ela, menina dos olhos de Deus. Você é a menina dos olhos de Deus. E ela sempre guardava aquilo. Quando nós conhecemos o pastor José Rodrigues, e ele apresentou para nós o projeto Menina dos Olhos de Deus, ela falou assim: é isso. Porque Deus sempre, quando olhou para a Ira, Deus tinha um chamado, uma vocação, um propósito, já trabalhando, regando. Quem está entendendo? Porque, irmãos, se Deus revelar tudo de uma vez acerca do seu chamado, da sua vocação, do seu propósito, você sai correndo. Ele diz assim: hashtag partiu, não volto nunca mais. Mas Deus vai revelando de conta gota. Aí Deus falava para a Ira: você é a menina dos olhos de Deus. Você, menina dos olhos de Deus. E aí quando ela chegou e foi apresentado através do pastor José Rodrigues o projeto Menina dos Olhos de Deus, ela: é isso. Porque a gente já tinha no nosso coração esse chamado. Vivemos isso por bons anos. E vivemos o que Deus nos chamou. Aleluia. Se hoje tem algumas crianças aqui, foi porque nós aceitamos e dizemos sim para o chamado de Deus para nossas vidas. Se nós temos aí várias pessoas que foram livres das garras das trevas e que tiveram a oportunidade de viver uma nova vida, é porque nós dissemos sim para o chamado de Deus. Irmãos, Deus não erra.
Os homens podem ser maus, os homens podem aprontar, podem armar as coisas, mas Deus não se perde. Até nas mazelas Ele converge para ricas bênçãos. Então, você é filho de Deus. Quem você é? Ian, quem você é, Ian? Não ouvi. Quem você é? Quem você é, Cássio? Quem você é, Lara? Luiz, quem você é? Hã? Eu estou tendo dificuldade de ouvir aqui, mas deixa eu dizer uma coisa para você. Deus sabe muito bem quem você é. Você é filho de Deus. E uma das coisas que o diabo vai tentar fazer é dizer que você não é filho de Deus. Ele vai trabalhar de todas as maneiras para manchar a sua identidade. Por que tem gente que vive com crise sexual hoje? Porque alguém foi lá e feriu a sua identidade. E ele não sabe se é abacaxi, não sabe se é laranja, não sabe o que é, se é homem, se é mulher, se é o quê. E aí fica inventando um monte de sigla porque ele se perdeu. Mas nessa noite, você que está aqui, você que está na televisão, você que está me ouvindo, vai ouvir depois, quero dizer para você, podem dizer o que for, você é filho de Deus. E essa é a verdade de Deus para a sua vida. Próximo, versículo 5, parte B, versículo 6, diz assim: por meio de Jesus Cristo, conforme o seu bom da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, o qual nos deu gratuitamente no amado. Então, o próximo ponto que eu quero falar, que você tem um propósito. Então, você é filho de Deus. Espera aí, deixa eu voltar aqui. Primeiro, você é abençoado, você é chamado, você é filho. E depois que você estiver bem estabelecido isso, aí Deus vai falar assim: você tem um propósito. Você não está aqui por acaso. Você não está aqui simplesmente falar assim: porque eu sou filho de Deus. Aí, não, agora vamos exercer essa filiação, exercer esse chamado. Você tem um propósito. Deus tem um propósito para você. E qual é o primeiro propósito? Para o louvor da glória dele. Irmãos, nós viemos de Deus, nós precisamos permanecer em Deus, porque um dia nós vamos voltar para Deus. A nossa essência, irmãos, não é uma ameba que passou pela evolução, passou pelo macaco e assim por diante. Nossa essência é Deus. Nós viemos de Deus, precisamos permanecer em Deus e vamos voltar para Deus. Dentro dessa nossa jornada aqui, eu preciso permanecer no meu propósito de adorar a Deus acima de qualquer situação, de qualquer circunstância. Irmãos, louvar a Deus quando a carteira está cheia é muito fácil. Louvar a Deus quando o marido não está brigando é muito fácil. Louvar a Deus enquanto está tudo indo mesmo maravilha é muito fácil. Agora o nosso chamado é louvar a Deus em toda situação. É glorificar a Ele em toda situação. Paulo diz assim: tudo posso. Tudo posso. O que, Marnetes? Tudo posso naquele que me fortalece. Sabe o que Paulo estava falando? Paulo estava dizendo assim no texto, fazendo uma hermenêutica do texto e uma exegese. Ele falou assim: eu sei o que é passar privação, eu sei o que é ter bonança, eu sei o que é ter roupa, eu sei o que é nudez, eu sei o que é ter fome. E ele vai e diz assim: eu sei o que é tempo de paz, eu sei o que é tempo de guerra. Tudo posso naquele que me fortalece. Você tem um propósito, meu irmão. E esse primeiro propósito que todos nós precisamos compreender é de louvar, adorar a Deus, glorificar a Ele. A sua vida é a expressão de louvor a Ele. A sua vida é a expressão de adoração a Ele. Se derramarem o seu sangue hoje, o seu sangue vai clamar na terra por Deus. A sua vida vai ser derramada como semente de adoração a Deus se você hoje for morto por causa do Evangelho. Quinto, versículo 7 e 8 diz assim: nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com a riqueza da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós, com toda a sabedoria
e entendimento. E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o bom propósito que Ele estabeleceu em Cristo. Então, para eu estar bem estabelecido na minha identidade, eu preciso compreender que eu estou perdoado. Que eu sou perdoado. Irmãos, alguém que nunca errou aqui, levante a mão, por favor. A Rebeca coçou a cabeça, eu pensei que ele ia levantar a mão. Alguém que nunca errou aqui. Não, vou ser mais bíblico. Alguém aqui que nunca pecou, levante a mão. Mas alguém aqui que já pecou, levante a mão. Segure aí, tem um anjo filmando. Quer dizer para você que o sangue de Jesus perdoou você de todo o pecado. Se houve arrependimento, se houve confissão de pecado, Ele te perdoou em nome de Jesus. Então nós precisamos entender, receber. Irmãos, quantas vezes eu vou conversar com algumas pessoas, eu falo assim: você já se perdoou? Porque Deus já te perdoou. Mas muitas vezes nós erramos, e é lógico que nós vamos enfrentar consequências. Ei, todo pecado tem consequência. Pecado é tudo igual, as consequências são diferentes, mas todo pecado tem consequência. Alguém diga amém. E alguns dizem: oh Jesus, amém, amém. Todo pecado tem consequência, mas todo pecado pode ser perdoado em nome de Jesus quando há arrependimento. Arrependimento. Tem gente que ele não se arrepende, ele já faz a cena para dizer que se arrependeu. Ele planeja pecar, ele faz um projeto de pecar, e aí nesse projeto ele já coloca lá os pontos, como ele vai encenar o arrependimento falso dele, com as lágrimas de crocodilo. E aí lá na frente ele disse: não, porque eu errei, me perdoe e tal. Mas nunca houve arrependimento. Por quê? Porque a primeira oportunidade que tem, ele volta a praticar as mesmas coisas. Porque aonde há arrependimento, irmãos, há transformação, há remissão de pecados, há mudança. Jesus olhou para Pedro e olhou profundamente, e Pedro sabia que negou Jesus. E Pedro, a Bíblia diz que ele chorou amargamente. Judas, ele olhou, viu o que ele fez, e aí, comovido de remorso, foi lá, colocou uma corda no pescoço e se matou. O arrependimento gera vida, o remorso gera morte. Vou repetir: arrependimento gera vida, remorso, desculpa, gera morte. Para a gente caminhar para o final, versículo 10. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Você, para a gente finalizar, você tem destino. Você tem destino. Jesus diz assim: eu vou para o meu Pai preparar morada. Há um céu que te aguarda. Irmão, você está aqui nessa terra de passagem. Essa semana foi comemorado pelos os nossos queridos da Índia, a chegada deles na lua, na parte escura da lua. E eles fizeram a maior festa. A nação inteira: chegamos na lua! Hey, maravilha! Se tiver um crente lá, fala assim: glória a Deus, chegamos! Mas sabe de uma coisa? Vai ter aquele dia que nós não vamos chegar na lua, nós vamos chegar no céu de Deus. Naquele dia, não vai ser a Índia que vai fazer festa. Naquele dia, diz que tribos, povos, nações estarão diante dele com palmas nas mãos. Se você é muito tradicional, não gosta, sabe dessas coisas, de muito barulho, quero dizer para você que no céu vai ter muita festa. No céu vai ter muita celebração. E aí diz, irmãos, que vai ser aquele dia que diz assim: entrai para o meu gozo. Entrai, servo bom e fiel, entrai, entra para o meu gozo. E não vai ser algo temporário. Irmãos, você não vai passar a eternidade no céu, porque passar é algo temporário.
você vai para o céu e vai ser eternamente com o Senhor. A Bíblia diz que essa terra, ela será desfeita. Lá em Pedro, 1 Pedro diz que tudo que a gente vê hoje vai pegar fogo como um pergaminho pega. Irmãos, pega fogo, pergaminho pega fogo. Irmãos, isso quando a Bíblia foi escrita, ninguém vai falar, rapaz, o Pedro aqui, o Pedro fumou uma maconha. Para escrever isso aqui, ele deve ter, né, alguma coisa assim. Mas hoje, com o passar do tempo, para realmente calar a boca de todos os céticos, todo mundo hoje que conhece de tecnologia, sabe que hoje nós temos armas nucleares para destruir a Terra 50 vezes. Nós temos hoje bombas nucleares que dá para destruir a Terra 50 vezes. E quando o apóstolo Pedro profetizou, tudo que você vê aí vai pegar fogo, e não é o fogo do Tocantins, o calor do sol do Tocantins, irmãos, é que vai pegar fogo mesmo, vai se desfazer. Só que para os salvos, no mesmo texto bíblico diz assim, só que nós, olhe para cá, só que nós esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça, onde habita a paz, onde não tem lá um STF da vida, né? Lá vai ser realmente justiça verdadeira, e estaremos para sempre com Ele. Eu vou voltar a dizer, você veio de Deus. Quando Deus fez você, falou assim, façamos o homem segundo a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Você veio de Deus. Você veio de Deus. Você veio de Deus. Você precisa permanecer em Deus, porque um dia você vai voltar para Ele. Porque lá é o seu destino. Lá é o seu destino. A Ilha conta uma história, e eu não sei contar muito bem essa história. Eu sou péssimo para contar história. De um casal de missionários que doaram a sua vida nos campos missionários. E eles estavam voltando para a sua cidade, para a sua igreja. E eles imaginaram, sabe, o pastor, o missionário, imaginou assim, aquela festa, na sua cabeça, pensando assim que vai ter lá, o pessoal ia estar lá com foguete, ia estar lá com isso, com aquilo. E eles imaginaram como que estaria o pessoal lá para esperar eles. Porque eles ficaram a vida toda fazendo missões num país muito distante, num lugar muito difícil, e agora eles estavam voltando para sua casa. E chegando lá no porto, tinha lá praticamente ninguém. Estava lá o casal de pastores da igreja, só o pastor, né? Estava só o pastor lá e mais ninguém. Não teve cartaz, não teve aquela coisa que a gente chega aqui, seja bem-vindo, a família. Não teve abraço. Estava só o pastor dizendo, seja bem-vindo, meu irmão. Aquele casal de missionários foi para casa, e aquele missionário ficou muito grilado, ficou triste, sabe, ficou muito chateado. Aí eu não lembro se foi o marido ou a mulher, e a Ira vai me falar agora, sonhou. Então diga, irmã. Tá vendo como eu não sei contar a história? Não foi sonho. Ele chateado, foi em casa e ele falou para a mulher, eu estou muito chateado, muito grilado, vou sair para ver se eu esfrio a minha cabeça. Aí ela falou assim, ele falou assim, você quer sair? Ela falou assim, vou ficar aqui, vou orar um pouco. Você vai orar? Então aproveita e pergunta para o seu Deus, por que a gente não teve uma recepção digna com o nosso trabalho quando a gente voltou? E aí ele saiu, ficou um tempo fora. Quando ele voltou, a mulher estava em casa, né, aguardando. E ele perguntou, e aí? Orou? Ela, orei. E o seu Deus falou alguma coisa com você? Falou. E o que ele te disse? Ele me disse que a gente ainda não voltou para casa. A festa está preparada para receber os filhos de Deus. Aleluia. Irmãos, muito em breve nós vamos voltar para Deus. Vamos voltar para casa. Aqui não é nossa casa. Aqui estamos de passagem. De passagem. Mas vai chegar aquele dia que nós vamos voltar. E sabe quem vai voltar?
quem está com a identidade bem resolvida. Que não precisa ficar assim, por favor, gente, me dá elogio aí, porque eu não me sinto filho de Deus, eu não me sinto amado. Resolva a sua identidade. Não saia daqui hoje sem dizer assim, eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou. Eu sei que eu tenho um chamado. Eu sei que eu tenho um propósito. Eu sei que eu não sou fruto do erro. E tem uma coisa, eu vou viver plenamente o meu propósito e vou viver tudo que Deus tem para mim. Vamos colocar em pé. És adorado entre nós, tão desejado